ficou constrangido depois. Mas seus claro. pais sabem faz tempo, né? Não, eles Desde sabem. Boa pergunta. Não sei, acho que a minha mãe. Minha mãe eu sempre Tem o lance de sair do armário, que nem. Da maconha? É, tem? Tem o lance de sair do armário da maconha. Eu acho que o. Tem um nome pra isso? Não tem. Sair do. É sair do armário também. Sair da fumaça. Mas é sair do armário canábico aí. E o problema é que a geração. Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também, entendeu? Aí é mais fácil, né? Eu tenho amigos que os pais... É mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos a 60 e poucos anos, que foi lá pra trás, eles não são declarados que fumantes, mesmo fumando. Os pais deles, que são vivos ainda, por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu, o pai dele, o Sapato, que a gente chama de Sapatão, fuma. Mas o vô do Digo, o pai do Sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então ele... Jantar de Natal, ele foi pra casa do pai do avô, e aí não sei o que, jantou, tava com baseado no bolso, foi fumar na casa do velho de 83, porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí? O que é? Não, é o meu. É? Opa, aí pegou, aí ficou eu. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? Assim, de a pessoa ficar... Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum... Se desse algum problema... Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis, da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então, sempre me incomodou isso, da galera ser... Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu, quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera... Esteio é colado... É em Porto Alegre, a 20 minutos de Porto Alegre. E seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram bem mais maconheiros que eu, assim. Eu entrei depois, ele dava umas bicadas, mas não era muito a minha, assim. Quando eu tinha uns 28, que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava. E aí, quando eu tava com uns 30, 31, eu vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais, mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho fumando assim, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo 3 vezes, né? Foi com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Porque daí a minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Não, ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? Assim, é uma coisa... A mentalidade às vezes está enraizada que aquilo é ruim, droga é ruim, sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil. Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? Eu acho que, assim, na trajetória dos maconheiros, a gente teve o Rabin, que foi um cara que se falava, sempre que ele fumava. Eu não lembro do texto dele sobre maconha. Eu acho que ele tinha piadas, mas ele não era um cara completamente da bandeira. Era isso, mas ele era o lesado, o chapado, ele tinha essa persona por um tempo. Exatamente. Com certeza ele foi pioneiro nisso. Aí depois eu lembro que, pela questão sobre legalização e sobre ainda falar de maconha, o Gabi também entrou depois de uma época falando e teve isso. Mas foi depois de você ou mesmo? Foi antes. E aí daí a gente, todo mundo se encontrando sempre, eu vendo, eu disse, quero começar a falar, por que eu não tô falando disso? Achei que podia ser difícil tratar com a plateia e a galera não gostar. Mas você tinha um pouco de medo de perder um pouco de público ou não? Não, eu tinha medo de eu não ter habilidade suficiente para tratar o tema, isso. É diferente no palco. É diferente de perder, não perder, nunca foi minha preocupação. Falar sobre aborto, falar sobre política. É uma dificuldade que tem. Assuntos mais difíceis, você tem que ter uma técnica melhor, né? Eu não tinha essa técnica no início, irmão. Daí eu vou começar a tentar, já tava uns anos fazendo. Aí comecei a me soltar, as coisas sempre foram assim, eu escolhia assuntos, escolhia coisas que eu tenho que trabalhar na minha comédia, naquela temporada, naquele tempo que eu tô fazendo, pra dizer, agora eu quero melhorar em acting. Daí eu ficava um tempo treinando isso, e nessa época eu tava quero começar a falar de maconha, porque é um assunto mais delicado. E o meu jeito de falar na época foi fazendo... no texto que tem no primeiro especial, eu não me lembro para contar aqui, mas é essa que eu falo de ir para Amsterdã, que até eu tô com a camiseta aqui, falo de ter ido e tal. Aí tem uma hora que eu botei minha mãe na história, como se a minha mãe também fumasse, assim, ela falava alguma coisa, ela fica... lembrei da piada. É que toda vez que você fala para alguém que tá chapado, o que foi que tu falou? O cara chapado fala...
que foi que eu falei? E ele não consegue lembrar o que foi que ele falou. Eu falei... Mas vamos um pouquinho pra trás. Porque o cara fica... Ele é pego no... Você dá uma... Eu não me lembro. Você dá uma, eu não lembro também como você preparava. É, né? Mas tinha essa parada. E aí depois tinha um negócio da minha mãe que eu falava, porra, minha mãe jogou uma maconha minha que ela encontrou um baseado quando eu era adolescente. Eu inventei essa história, nunca aconteceu isso. Mas baseado não sei o quê. E eu falei, mãe, o que foi que tu fez? Ela falou, o que foi que eu fiz? E ela faz a mesma coisa, era isso, né? A volta era essa, um callbackzinho. Nossa, como é. Faz anos que eu não faço isso, né? Faz 6 anos que eu não faço isso. E essa história de Amsterdã é muito bom. Você tinha uma piada, você manteve ela? Mantive. Você foi pra Amsterdã, tinha 2 coisas lá. Só tem barco e maconha. Você não gosta de barco? Eu não sou muito fã. Era bicicleta, né? Era bicicleta, eu não sou muito fã de bicicleta, então fui focado. E aí eu botei uma piada que a minha mãe parecia uma maconheira, que a gente sabe lá em casa que não é, pra despistar um pouco desse assunto até lá na minha casa, pra não ficar falando tanto, sabe? Dando tanto esclarecimento sobre isso. Aí depois que eu comecei no segundo quando eu comecei com o segundo especial, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, o primeiro é o da Turma do Fundão desde 81. Aí, que tinha essas piadas da minha mãe. No segundo, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, eu queria falar mais de maconha mesmo, assim, de um jeito um pouco mais claro. Até porque eu queria usar o estilo, eu queria desenvolver um pouco da técnica do chapado, que eu acho que é essa técnica... Então, é isso que eu percebi. A sua persona também, ela caminhou junto com você assumindo que fumava. Foi. Porque parece que isso te dava a liberdade de poder ser mais lesado no palco, não é isso? Eu o acho que veio assim, primeiro? Eu acho que, assim, no primeiro especial, no da Turma do Fundão, quando eu fiz uma piada que não tinha nada a ver com maconha, mas ela me abriu um caminho, assim, que era aquela que o cara quer me ensinar a fazer churrasco e ele fala, não, mano, eu fui essa semana, peguei o boi, carneei o boi. Lembro lá no ao vivo você testando. Lembra testando? Arranquei a carne do boi, não sei o quê, matamos, tiramos o couro, aí fizemos a churrasqueira, comemos, tu precisa aprender isso. Eu falei, não preciso, eu acho que... Por que eu preciso aprender isso, né? Tu precisa aprender no mercado, comprar na forminha, e aí que veio a palavra que me abriu a mente, que era... Ele falou, você precisa aprender isso, que vai que um dia você tá perdido na floresta e você tem que matar uma capivara para sobreviver. Eu falei, o que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido na floresta? Em que pé está a situação do mundo para eu estar numa floresta perdido? Eu não sei onde tem uma floresta. Se tu falar assim agora fala, sai pra floresta. Eu não tenho ideia como é que começa um projeto desse, tá ligado? Daí pra achar uma capivara, mano. Meu irmão, nossa, o mundo tá perdido pra eu estar na floresta. Então eu lembro que essa ironia desse pensamento me abriu margem pra uma comédia mais sutil. Uma comédia mais sutil, entende? Uma comédia... Que tivesse essa ironia, que eu queria tentar usar isso, sabe? Que não era aquela coisa do setup punch. Não, é uma coisinha assim, é uma ideia cômica, que é irônica, que você fala, é mesmo, o que aconteceu com a vida dele? Eu achei isso interessante e isso me abriu caminhos. Então, quando eu comecei a declarar que fumava, e fumar mais, fumar no palco, mas antes de entrar, a gente fazia bar ao vivo, você sabe como é que era o camarim comigo. Exatamente. E aí a gente fez bar ao vivo muito tempo, eu e o Vilela, e era um bar que já falou aqui no programa, tinha show toda segunda. Às vezes 14 pessoas. 14, várias vezes, era um barzinho em Moema, mas quando tinha gente, a gente botava pra ferver, assim, né? A gente botava pra fuder, o bagulho ficava muito bom. E lá que eu aprendi a ser humorista. O Cambota falou isso aqui também, cara, né? Lá não era pra fraco, não. Era pra que gente era forte. Difícil, era difícil o bagulho. Quando tinha pouca gente, era difícil. E eu aprendi e entendi me comunicar pra pouca gente, que é uma diferença que é muito boa, assim, quando você aprende a fazer 15 rir. Quando você consegue frequentemente fazer 15 rir, você diz, mano, eu tô com um domínio legal, tá ligado? Uma plateia com quórum reduzidíssimo, tô fazendo a diferença aqui. Uma segunda-feira. E aí eu aprendi. E lá que eu testava esses bagulho tudo. E me abriu a porta pra... Eu disse, não, já tava falando de maconha. Eu fumava no camarim, você lembra? E descia pra fazer o show, assim, adorava fazer show lá, porque eu podia fumar. Com vocês, Nando Viana! Eu já tava... Era a hora de... Entrava, assim, fazia um show muito doido, um show, modéstia à parte, bem bons. Tinha uns que era de arrebentar. Eram uns dias incríveis, assim. Você até falava, cara, eu quero gravar meu especial aqui, lembra? Queria muito. Queria ter gravado aquele segundo, não consegui. Tentei bastante. Porque pra quem não sabe, fechou o bar, né? O bar fechou, entrou, abriu um outro e agora fechou também, que eu passei lá na frente esses dias. E aí eu tentei de todo jeito, não deu pra... Tentei ligar pra imobiliária pra gravar, mesmo? Tentei de tudo pra gravar lá. Queria gravar lá o segundo, desabitado, pra fazer até uma homenagem ao bar ao vivo, sabe? Não consegui. Mas quem sabe, no futuro, pega aquele lugar lá de novo e gravo o terceiro, o quarto. O terceiro eu já sei onde eu vou gravar, o quarto, quem sabe. E aí eu, nessa onda de fazer show lá, eu comecei a trazer uns assuntos de maconha mesmo, assim. Aí entrou uma piada que é a piada de abertura, que eu queria abrir falando uma coisa de chapado, assim, direto, assim, no seco. E eu demorei pra achar essa coisa, e até que veio isso, o Afonso me encorajou bastante, que era
Aquela, quem é que demite o cara da RH, né? Você tava pensando aqui, gente... Você começava com essa... abria, entrava, Nando Viana, eu tava aqui. pensando aqui, quem é que demite o cara da RH? E essa tinha um aproveitamento alto, e eu comecei a abrir pra esse tipo de piada. Porque ela demonstra que você veio, né? Tipo, é uma piada que... Já divide ali, tá ligado? Quem embarca, tem uns caras que já não pode não embarcar, você já entende da plateia, e eu sempre deixava pra fazer isso depois, e eu disse, não, vou puxar já... vou colocar no começo. A abertura de show pra mim sempre foi um desafio, assim, o que eu vou botar bem na abertura, acho importante, Eu lembro que você ficava incomodado, às vezes, que você tava com muito tempo fazendo a mesma abertura e não conseguia mudar, e quando você mudava, você não gostava e tal, e voltava pra mesma abertura. Eu acho a abertura pra show de bar, show que você tem que entrar com outras pessoas, você tem que ser incisivo, você não pode ficar... Então eu sou incisivo e já venho, eu gosto de ter os 3 minutos, 4 minutos que vão abrir, ali 3 minutos, que vão dar soco, sabe? Que a pessoa vai dizer, epa, o rapaz é diferenciado, o cara tem coisa boa aí, ou passa a minha imagem, a minha proposta, né, cômica. E aí eu comecei a falar de maconha, veio a piada também do pastel, que é a pizza com borda ou sem borda, que eu fui no lugar, que eu liguei pro lugar, a mulher falou, você quer a sua pizza com borda ou sem borda? Eu falei, eu não conheço pizza sem borda. Que pizza é essa que ela segue e continua ao infinito e não acaba nunca? Nossa, vai morar todo mundo em cima da pizza. Quem pediu a pizza? Eram uns divagações, né? E aí eu me abri no segundo especial para fazer divagações e começar a utilizar um pouco da minha pessoa. E eu sempre estive, há muito tempo estou chapado no palco, você sabe. Pode ser que um show ou outro não, mas assim... A maioria, né? 95% talvez, 92%. Então eu comecei a usar isso também, tá ligado? Eu lembro que uma vez eu fiz um show no festival, às vezes tu erra o tom. E essa questão do chapado, do act, você tem que acertar o tom pra ficar uma coisa verossímil, assim, um chapado, mas um chapado engraçado, né? Para as pessoas... Porque eu estou chapado e eu acho que essa questão da persona ela é mal entendida, às vezes, pelas pessoas. Explica o que é persona e o que você entende por persona. O que é a persona? Vamos lá, é uma coisa complexa. Por exemplo, o Ventura, ele é exatamente daquele jeito. O Ventura é daquele jeito. Só que no palco, ele é bem daquele jeito. Entendeu? Ele é o tempo inteiro daquele jeito, no máximo daquele jeito. Mas o Ventura é daquele jeito. Ele não é aquele jeito o tempo inteiro. Ele não inventou um personagem. Ele não inventou algo. Ele tem aquele... Porque nós temos personas que a gente usa na nossa vida. A mesma pessoa que não é humorista, assim. Você vai pedir um aumento. No trabalho, Você vai pedir um aumento, você já chega. Tudo bom, senhor Otávio? Eu gostaria de... Isso aqui é uma persona, que você não tá desse jeito aqui em outras ocasiões. Com seus amigos no churrasco é outra. É outra coisa que você faz. Você tá mais... E às vezes você tá na reunião. Né? O que acontece é que a gente no palco escolhe uma persona para citar, assim, como é que é o Nando, o que do Nando eu vou potencializar no palco para trazer a comicidade que ele precisa, ou esse guarda-chuva que ele precisa para botar as piadas embaixo para ele ter alguma coisa mais consistente, assim. E aí eu entro nessa parada de mostrar que eu estou chapado, assim, não esconder isso, não ficar, olá, tudo bom? Não, ficar lá. E aí... Uhul! Tá ligado? Uma atitude do cara que tá chapado. Às vezes eu faço mais, às vezes eu menos, às vezes eu tô mais. Como o Rodrigo Marques parece que tá sempre bêbado, mesmo que ele não esteja muito bêbado. Ele tem uma persona meio do cara. E daí tá de boa. E aí ele tem um punch certeiro. E aí são coisas que a gente constrói, assim, sabe? E você tem que quebrar um pouco a cabeça. Às vezes tu vê o humorista. Eu lembro do Daniel Duncan, quando eu assisti ele a primeira vez no palco, ele entrou bem franzino, assim. Aquele silêncio, a galera meio achando... Aquela que a galera tá um pouco achando ele engraçado já pelo jeito que ele tá franzindo perto daqueles humoristas que vieram. E daí ele fala, é isso mesmo que vocês estão pensando, eu tô solteiro. Pô, tá ligado? Porque ele já construiu isso na persona, no visual, na entrada, já diz, no silêncio. Isso tudo diz sobre quem é você. A sua roupa diz muito, sua roupa, totalmente. Então eu tentei sempre andar meio... Coisas que me ajudam a fazer essa persona doidona que eu sou, realmente. Assim, eu não estou, por exemplo, agora eu tô falando normal, vocês estão vendo? No palco eu tô mais querendo ser engraçado. Eu sou essas duas pessoas, assim, sabe? Tanto a do palco, às vezes exagerado, às vezes lento demais, por causa também de tudo isso.